Se você sonha em trabalhar com o mercado financeiro, provavelmente em algum momento da sua vida você deu de cara com isso daqui, com a galera abrindo esses gráficos cheios de barrinha verde e vermelha, ou pior, você deu de cara com isso daqui, né? Um monte de gente com um monte de linha, um monte de coisa traçada e desenhada no gráfico, e você bateu o olho e ficou, meu Deus, eu não tô entendendo nada. Calma, que nesse vídeo eu vou ensinar pra você do início, do zero, como é que você aprende a ler esses gráficos de candlestick, famoso gráfico de vela. Então você tem que aprender como é que funciona o gráfico de candles e por que a gente usa ele. You only have one life, so make it worth it. Oi pra você, meu nome é Henrique. Nesse canal aqui a gente fala sobre o mercado de criptomoedas, mas não importa de qual mercado você é. Se você tá na B3, se você tá em cripto, se você tá em IQ Option, você tá em qualquer coisa que utilize preço, você vai dar de cara com esse gráfico de candle. E bom, os gráficos eles se leem da mesma forma, seja lá em qualquer mercado. Então não importa qual o seu mercado, isso daqui vai servir pra você, porque o gráfico de candle ele é utilizado em todos os mercados. E eu vou te explicar por quê, como é que a gente lê essa jossa aqui de um jeito bem simples. E só um recadinho, clica aqui nesse botãozinho de like. E bom, links importantes para você vão estar aqui na descrição, então caso você queira entrar em contato comigo, grupo no Telegram, meu Instagram, cursos de criptomoedas que eu recomendo, tudo vai estar aqui na descrição desse vídeo. Agora, sem muita enrolação, bora para o conteúdo. E a primeira coisa que me perguntam, Henrique, por que você usa esse gráfico aí cheio de barra vermelha? Por que todo mundo usa isso e ninguém usa aquele gráficozinho de linha? Simplesmente porque esse gráficozinho aqui de velas, ele contém mais informações. Como assim, Henrique? Se precisar, galera, anotem. Ele te dá a abertura do preço, o preço que o ativo começou em um determinado tempo, o preço máximo que ele atingiu, o preço mínimo e o preço que ele fechou. Meio que resumir pra você, né? Mas bora mostrar isso aqui visualmente pra vocês. Primeiro você tem que entender que cada candle, cada velazinha dessa, isso daqui é chamado de candle, representa um tempo gráfico. Eu estou aqui no gráfico do Bitcoin e se você vir aqui no canto superior esquerdo tem um dia. Isso quer dizer que esse daqui é o preço do Bitcoin, a variação do preço do Bitcoin dentro de um dia. Então a gente vê, ó, bora ver nesse dia aqui. A gente vê que no lado direito a gente tem aqui os preços, o preço que ele chegou, né? Atualmente aqui a 47 mil. E aqui embaixo é o tempo, são os dias. Então você vê aqui, ó, quando eu passo para o lado, ó, dia 3 de outubro, dia 4, dia 2, dia 1, dia 29 de setembro. Então cada candle desse representa um tempo gráfico. Qual o esquema? Dentro de cada candle de um dia existem 24 candles de uma hora. Então se eu alterar o gráfico aqui para uma hora, você vai ver que meu gráfico ele vai continuar com o mesmo padrão, só que vai aparecer um monte de velazinha, ó. Botei gráfico de uma hora. Percebeu a quantidade de vela que apareceu? E dentro de cada candle de uma hora existe 60 candles de um minuto. Então deu para entender o padrão, né? Você pode vir de uma hora. Se eu colocar o gráfico de uma semana, a gente vai ver a análise do Bitcoin semanal. Galera, eu tô mostrando o Bitcoin, mas independente de qualquer ativo, de qualquer mercado, você lê do mesmo jeito. Se eu colocar um mês, ó, reduz ainda mais os candles. Então deixa eu colocar aqui no gráfico diário para ficar mais interessante pra gente. E bom, não importa a história disso daqui, como surgiu, o que importa é como a gente vai usar isso aqui pra ganhar, ó, dinheiro. Então beleza, por que a galera usa esse gráfico? Porque ele contém mais informação. E que informações são essas? Bora lá. Que nem eu falei pra você, o candle de um dia representa a variação do ativo dentro de um dia. Isso aqui eu já falei pra você também. E uma coisa muito importante, uma observação muito importante. Ignore, desaprenda se você aprendeu nomenclaturas bestas. Nomenclaturas bestas. Como assim, Henrique? Nomenclatura... Caramba, tá difícil, hein? Como assim, Henrique? Nomenclaturas bestas. Estrela da manhã, bebê abandonado. Se eu colocar aqui, ó, padrão de candlestick, vai aparecer o nome, ó, Hashiri, não sei o que, Doji. Mano, ignora tudo. Isso daqui é só feito pra complicar a tua vida. Então, ignora qualquer tipo de, padrão de candle. Esse daqui é o bebê abandonado. Esse daqui é o engolfo de não sei o que. Esse daqui é o martelo. Ignora. O que você precisa aprender é como interpretar aquele candle. Então ignora nomenclaturas. Então bora lá. Como é que funciona essa jossa aqui? Deixa eu abrir aqui no Paint que eu posso desenhar. No candle verde, toda vez que você vê um candle verde, é um candle de alta. Quer dizer que o preço ele abriu num valor e ele fechou acima. Então deixa eu colocar aqui, ó, um valor 10. Colocar aqui
11, colocar aqui 12, e aqui 13, e aqui bora colocar 9. Então, a abertura do candle verde, ele sempre vai ser na parte de baixo do corpo. Isso daqui se chama corpo, essa partezinha preenchida se chama corpo, e esse tracinho em cima, embaixo, se chama vela. Então, o corpo do candle é isso daqui, e a vela é esse tracinho que fica em cima ou embaixo, beleza? Então, quando eu falar corpo do candle, é isso daqui. Quando eu falar vela, é esse tracinho aqui, também conhecido como pavio. Muita gente chama isso aqui de pavio. Então é o seguinte, qual informação isso daqui nos dá? Isso nos dá a informação que naquele momento, bora supor que isso aqui é o gráfico de um dia, colocar um D. Naquele dia, o ativo ele abriu a 10, então ele abriu aqui ó, a 10. Em algum momento ele desceu, chegou em 9, só que os compradores compraram e ele subiu. Só que ele subiu, chegou lá nos 13. Ele, em algum momento do dia ele bateu 13, só que ele fechou em 12. Deu pra entender? Se você não entendeu, vou repetir devagar. O preço ele abriu a 10, ele veio para 9. Quando ele veio para 9 voltou, ele deixou um pavio. Então toda vez que o preço ele chega tipo num canto lá em cima e volta, ele vai deixar um pavio. Toda vez que o candle ele chegar no preço lá embaixo e voltar, ele vai deixar outro pavio. No caso, se for embaixo, o pavio embaixo. Então nesse caso aqui, o candle abriu em cima, chegou aqui nos 9, subiu, ó, deixou o pavio, bateu 13, só que desceu. E aí deixou o pavio em cima. O candle verde, ele sempre vai ter sua abertura na parte de baixo do corpo. Lembra que o corpo é isso daqui. Então bora mostrar isso daqui na prática para você no Bitcoin. Bora lá, gráfico do Bitcoin. Cada gráfico aqui representa um dia. Então esse é o dia 30 de setembro, esse é o dia 1 de outubro, dia 2, 3, 4. Então bora aqui para o dia... esse dia aqui, ó, dia 1, teve uma grande variação. Eu vou colocar uma linha para você entender. Nesse dia, o preço, ele abriu aqui. Deixa eu colocar uma linhazinha verde. Ele abriu aqui nos 43.830. Em algum momento do dia, ele bateu aqui 43.300. Então ele desceu. Só que o preço subiu e chegou lá nos 40 e quanto aqui? 48.544. Ele bateu em 48.544? Ficou? Não. Ele fechou aqui nos 48.160. E aqui depois finalizou o dia. E quando finalizou o dia, o que é que aconteceu? Começou o próximo candle. Então a cada um dia um candle novo se abre, dependendo do tempo gráfico que você está olhando. Então se for gráfico de uma hora, a cada uma hora. Se for de um dia, a cada um dia. Então deu para entender? E aí você viu que no outro dia ficou vermelho. E Henrique, como é que entende o vermelho? O vermelho é ao contrário. A abertura do vermelho ela é em cima. Então o vermelho ele abre em cima e ele fecha aqui embaixo. Só que aqui funciona do mesmo jeito. Ah, ele abriu aqui. Vamos supor que aqui era 12, né? O preço de 12. Ele abriu a 12. Em algum momento bateu 13. O preço não se segurou e caiu aqui para os 9. Só que quando ele caiu para 9, o preço também não se segurou em 9. Ele subiu e fechou em 10. Então o candle vermelho ele sempre abre em cima e fecha em baixo. Se você não entendeu, é só você voltar, assistir um pouquinho mais devagar. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar para você. Eu acho que ficou bem claro, né? Mas vou mostrar aqui na prática para você. Bora voltar para aquele exemplo ali, ó. Esse candle aqui de 1 de outubro do Bitcoin. Ele abriu aqui nos 43.830. Em algum momento ele bateu 43.304, subiu para 48.000, ou seja, em um dia só. Olha quanto o Bitcoin variou. O Bitcoin variou 11% em um dia, hein? Se vocês quiserem depois abrir esse site, se chama TradingView, para você saber como olhar quantas porcentagens subiu e desceu, você clica aqui em régua, ó. Clica aqui na régua, ó. Bora marcar, ó. O Bitcoin subiu ali mais de 10% num dia. Então bora lá. Ele abriu aqui nos 43.830. Em algum momento ele bateu 43.304, que foi essa segunda linha nossa aqui. Depois ele subiu lá pra cima, 48.000, então saiu de 43 para 48.000, 48.544, não se segurou e fechou aqui nos 48.180. E aí no outro dia, olha o que aconteceu. O candle ficou vermelho. O que é que isso quer dizer? Deixa eu apagar isso aqui e remover os desenhos agora. No vermelho, quer dizer que ele abriu aqui, ele sempre vai abrir no preço anterior que o candle passado fechou. Então, se o candle passado fechou a 48.151, esse é o preço de abertura do próximo candle. Então, o vermelho, deixa eu colocar aqui vermelho, ele abriu aqui no mesmo canto que fechou o verde. Em algum momento, ele bateu um pouquinho para cima, ó. Em algum momento, ele bateu ali, subiu um pouquinho. Depois, ele desceu lá para os 47.000 e quanto, ó? 47.400. E fechou aqui, nos 47.000, aqui ó, 47.745. Se a gente reduzir o tempo gráfico para 4 horas, vai aparecer o que? Mais candles. Porque dentro do candle de um dia, existem, quantos candles de 4 horas? 3, 4 candles de... buguei, tanto faz. Deu para entender, né? Dentro do candle de um dia, existem 24 candles de 1 hora. Eu acho que deu para entender isso daqui. Isso daqui é o básico. Então, para você
aprender a ler, isso é o básico. Agora vem uma parte muito importante, que é a questão dos pavios do candle, que é o tracinho que fica em cima. E por que isso daqui é extremamente importante? Isso daqui pode te fazer ganhar ou perder muito dinheiro. Eu nem falei pra você me seguir nas redes sociais, né? Me segue lá nas redes sociais, me segue lá no meu Instagram, deixa o like aqui no canal. Você ficou aqui até agora, mano, aprendendo comigo, se inscreve aqui no canal, beleza? Então, ó, me segue lá no Instagram, Henrique7, vai ter muito conteúdo lá também. E bora voltar aqui pra aula. Qual a importância do pavio dentro dos gráficos? Bora lá, deixa eu remover tudo aqui. O pavio, ele basicamente ele representa força no lado oposto. Deixa eu colocar o candle de um dia aqui. Ó, esse daqui é o gráfico do Bitcoin. Lembra aqui qual preço abriu esse candle aqui, ó. Esse candle aqui do dia 3, ele abriu ali a 48.200. Você viu que ele deixou um pavio gigantesco aqui em cima? Deixa eu desenhar pra você, ó. Viu que ele deixou aqui em cima, deixou um pavio gigantesco? Isso quer dizer que em algum momento o preço chegou lá. E aqui vem uma coisa muito importante. Se precisar, anota isso. Isso é muito importante. Quanto maior a sombra do candle pra cima, maior foi a força dos vendedores naquela região. Mesmo que o candle fechou verde, mas ele deixou um pavio gigantesco lá pra cima, porque de vez em quando, ó, vai acontecer isso daqui. Deixa eu iniciar um novo gráfico aqui no Paint. Às vezes, vai acontecer essa situação aqui com vocês, ó. Vocês vão abrir um gráfico, aí vai ter, ó, um candle bem curtinho assim. Não tão curtinho, né? Bora fazer aqui. Às vezes, isso daqui vai acontecer com vocês. Você vai ver que, tipo, o preço, ele vem de uma alta, ele abriu verde, ele bateu um preço lá em cima, ele bateu um preço aqui em cima, ele continuou fechando verde porque ele fechou num preço acima do candle anterior, porém ele deixou esse pavio gigantesco. E isso daqui, pessoal, isso daqui quer dizer um alerta. Que alerta? Quer dizer que tem muito vendedor nessa região aqui. Isso pode indicar uma reversão de mercado. Isso quer dizer que, tipo assim, se o gráfico ele tá subindo, quer dizer que ele vai começar a cair a partir daquele ponto. Então eu vou tentar achar alguma moeda aqui que aconteceu isso daqui. Eu acho que a moeda... Pronto, achei aqui o exemplo perfeito para vocês. Ó, você viu que essa moeda aqui, ela tava numa alta infinita. Ó, olha como ela tava, ó. Ó quanto ela subiu. Subiu lá pra cima. Ela subiu aí, ó, coisa de 400%. Então, pessoal, quando o negócio já subiu tipo 300, 400%, 100%, começa a ficar atento, porque ele já valorizou aquilo. Então, para ele dobrar o valor de novo, precisaria de muito mais dinheiro e muito mais comprador. Só que qual o lance? Todo mundo que comprou essa moeda aqui embaixo vai querer vender aqui em cima. E olha o que aconteceu. Deixa eu aproximar o gráfico aqui para você. A gente viu que o preço estava subindo e em um momento aqui, ó, ele começou a deixar uns pavios muito grandes. Deixa eu marcar aqui, ó. Você viu que nesse candle aqui no dia 7, ele já deixou um pavio gigantesco lá embaixo e um gigantesco lá em cima. Isso quer dizer indecisão do mercado. Quer dizer que a galera não sabe se compra muito ou se vende muito. Aí no outro dia continuou uma alta, só que ó, deixando muito pavio embaixo. E isso quer dizer que ainda tinha muita gente comprando, porque o pavio tá embaixo. Quer dizer que o preço em algum momento ele bateu lá nos 146, só que ele fechou nos 173. Então isso aqui é muita coisa, pessoal. E aí no candle seguinte, olha o que aconteceu. Olha o tamanho desse pavio aqui em cima. Então o cara que entrou aqui, isso daqui já era um sinal de saída, tipo assim, mete o pé, cai fora. Porque isso quer dizer que nessa regiãozinha aqui, ó, tem muita gente vendendo. E olha o que aconteceu em seguida com o preço. O preço caiu. O preço caiu quantos por cento? Bora ver. O preço caiu mais de 40%. Então o cara que comprou aqui em cima e não vendeu, primeiro, se ele comprou aqui em cima ele tá errado, né? Ele perdeu dinheiro, entendeu? Então deu pra entender, quanto maior o pavio em cima, maior tem que ser o seu alerta, ligado? Tipo, opa, tem um pavio muito grande em cima. Então se tem um pavio muito grande em cima, pra cima quer dizer que tem muito vendedor. Eu já ficaria com o pé fora nessa operação. Uma coisa muito importante, um adendo muito importante. Não se usa apenas candlestick, apenas o gráfico de velas para se analisar. A gente usa os famosos indicadores. É por isso que tu vê o meu gráfico cheio de traços, cheio de coisa, cheio de linha. Isso daqui é um pouco mais avançado, eu deixo para os próximos vídeos. Então segue o canal e se inscreve para tu não perder, beleza? E aí beleza, né? Entendido isso daqui, quanto maior a sombra do candle para cima, maior força dos vendedores, ou seja, tem muita gente vendendo. E você viu que nesse exemplo aqui que eu mostrei para você, cadê? O preço, ele derreteu ali 40%, porque você viu que ele já estava deixando muito pavio ali. E a mesma coisa funciona para o contrário. Quanto maior a sombra de um candle para baixo, tipo, tem um corpo pequenininho em cima. Deixa eu desenhar aqui para vocês, né? Bora desenhar que fica mais fácil. Então tem um corpo pequenininho, aqui ó, corpo pequenininho. Pode ser até vermelho às vezes, ó. Pode ser até vermelho às vezes. Só que o candle deixou um pavio gigante.
por mais que ele tenha fechado vermelho, geralmente isso aqui a gente chama de um padrão de reversão para alta. Isso geralmente acontece quando o preço está fazendo isso daqui, ó. Deixa eu desenhar. Com isso ele está caindo, 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 caindo. Aí se forma isso daqui, o que a galera chamaria de martelo, só que ignora o nome, não importa o nome. O que importa é que você entenda que se o candle ele tiver com um pavio gigantesco, quer dizer pressão naquela parte, seja ela compradora ou vendedora. Então, geralmente, quando isso daqui acontece, ó, tem um ativo caindo, 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 caindo. Deixa eu colocar vermelho, né? Vai ficar mais interessante. Tem um ativo caindo, 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 caindo. Formou isso daqui, o preço às vezes tende a subir. Às vezes, depende das situações. Situações, eu falei, não se analisa apenas se baseando em candlestick. Então, esse é um padrão de reversão. O que eu quero que você entenda é que sombra representa força do lado oposto. Então, se a sombra for muito grande para cima e o corpo pequeno, tem muita gente vendendo. Se o corpo for muito pequeno e a sombra for para baixo, desse jeito aqui, tem muita gente comprando, vice-versa. Então não importa o nome, bebê invertido, bebê de cabeça para baixo, não importa. O que importa é que você entenda isso daqui. Então o candle basicamente ele conta uma história. Isso aqui eu peguei lá no Instagram do EducaTrader. Então ó, isso daqui são os padrões mais comuns de candles e são os candles que eu quero que você preste atenção. Não memorize o nome, entenda que pavio do lado contrário é igual a força na região contrária. Acontece muito também de o mercado às vezes estar assim, ó. Tipo, tem um candle aqui vermelho e tem um pavio assim, ó. É um mercado equilibrado. Isso daqui é um candle de força. Isso representa força, nesse caso como tá vermelho, vendedora. Agora, se o pavio fosse gigante lá para cima, aí já quer dizer que tem bastante vendedor ou comprador, se no caso fosse para baixo. Deu para entender? Então, ó, tira um print disso aqui, ó. Bata um print disso daqui. Se o candle tiver cheio, com o corpo cheio, candle de força. Se ele tiver assim, quer dizer que também tem uma força do lado do comprador. Porém, teve uma galera que vendeu isso daqui. Quando você vê um candle assim, ó, deixa eu ver se consigo desenhar pra você. Quando você vê o candlezinho assim, imagina que dentro dele tinha um candle vermelho. É por isso que ele deixou esse pavio. Então, isso daqui é um candle geralmente de reversão. Então, isso aqui, ó. Bata um print disso aqui, que isso daqui não precisa nem te falar, dá pra você entender. Outra coisa muito importante apenas com você é atento a esse tipo de candle aqui, ó. Deixa eu colocar verde, que verde é bonitinho, né? A gente gosta de mercado verde. Verde é igual dinheiro no bolso. Então acontece de às vezes estar assim, ó. Isso quer dizer indecisão. Então esse candle, caramba, tô desenhando feio pra caramba, né? Esse candle aqui quer dizer indecisão de mercado. E esse candlezinho aqui, ó, do canto direito, quer dizer que os vendedores estão perdendo totalmente a força. Nesse momento aqui eu venderia. Bom, basicamente os mais importantes são esses quatro aqui, ó. Esses de força e esses aqui de reversão. Esses aqui são de indecisão. Tome bastante cuidado. Esse vídeo aí ficou com 23 minutos, mas foi muito bem explicativo. Acho que deu pra você entender como funciona, né, um gráfico de candle. E eu espero ter ajudado você. Meu nome é Henrique. Como eu falei com você, quer entrar em contato comigo, meu Instagram tá aí embaixo, links importantes tá aí embaixo, o grupo no Telegram tá aí embaixo, tudo que tiver de importante vai estar aí embaixo aqui na descrição. E eu espero que eu tenha ajudado muito você. Deixa o likezinho se ficou até aqui. Meu nome é Henrique, eu vejo você no próximo vídeo, meu amigo.